na certeza do amparo sempre, da fonte criadora, Deus, daquele que foi, é e sempre será o nosso caminho, a verdade e a vida, Jesus, o Messias, o Rabi da Galileia, e da nossa querida mãe, a qual já estávamos nessa última canção ouvindo aquela harmonização, que é Maria Rosa Mística de Nazaré, esteja conosco hoje e sempre, na proposta de renovação de nossas vidas, é que desejamos um bom dia a todos os irmãos e irmãs aqui presentes. É uma satisfação sempre retornar à cidade de Barueri, pois aqui no Fraternidade e Amor, nos domingos, seja dia de calor ou de frio, nós encontramos a casa cheia, não apenas de encarnados, mas também dos desencarnados, que também nós estamos aqui acolhendo, seja cúpula espiritual, enfermeiros, médicos, socorristas, ou os nossos próprios parentes do pretérito, não apenas da última reencarnação, porque somos viajores do espaço do universo. Então que possamos, nessa manhã agradável, com a casa cheia, fazer com que possamos sair um pouquinho melhor do que quando aqui adentramos. E ofereço, queridos irmãos e irmãs, essa temática àquele que foi um exemplo de ferramenta a qual nós nos propomos hoje no capítulo 24 trabalhar com cada um dos senhores e senhoras, a qual neste mês voltou à vida eterna, a pátria espiritual. O nosso querido Di, na palavra carinhosa de sua mãe, Divaldo Pereira Franco. Então, que fique esse tema, auxiliando-nos como ele exemplo que assim o fez, nos seus 98 anos, divulgando o Evangelho do Cristo por meio do Consolador coletivo da terceira revelação, que é a codificação kardeciana, a partir de 18 de abril de 1857. Então, que nutramos essa gratificação e ofereçamos a Divaldo, Joana de Anjos, a Manuel Filomeno de Miranda e outros mais irmãos espirituais que trabalharam com esse querido ser estelar do universo, que aqui nos demonstrou o que é ser cristão, não apenas na teoria, mas principalmente na prática. Então hoje vamos, irmãos e irmãs, trabalhar com um tema atrelado à terceira obra da codificação kardeciana, o Evangelho segundo o Espiritismo. Obra essa que foi publicada a partir de janeiro de 1864. E o tema que nós estamos nos convidando a uma reflexão é o do capítulo 24, itens 11 e 12, onde essa própria frase nós já conhecemos do Novo Testamento do Cristo. Os sãos não precisam de médico. Temos seres sãos em sua integralidade, atualmente encarnados no planeta Terra, século XXI, terceiro milênio, nesse final de provas e expiações. E será que foi por acaso que eu citei o nome do querido Divaldo Pereira Franco? Demonstrando-nos o que nós temos que fazer para que sejamos pessoas melhores, para que, enfim, não precisemos de médicos, não apenas os materiais, mas principalmente no campo espiritual. Em demasia, eu quero dizer, não que jamais, quando encarnados, precisemos do apoio desses queridos irmãos e irmãs que se dedicaram para tanto nesta profissão tão importante. Então, este vai ser o convite do nosso tema. Traz-nos ferramentas para que compreendamos, enfim, como sermos pessoas melhores na luta do abandonar do homem velho, na construção do homem novo, orando, vigiando, empreendendo a reforma íntima. Então, por que não já trazer no início desse tema, já que citamos Jesus, uma passagem de Mateus em seu capítulo 9, versículos de 10 a 12, onde o querido apóstolo vem nos trazer a seguinte informação à reflexão. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre, o nosso querido Rabi da Galileia, com os publicanos e os pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Em uma frase, Jesus convida aqueles que ainda não tinham despertado, como ainda neste século, tantos ainda não despertaram em todo o globo terrestre, a avaliarmos o que realmente é necessário que seja feito.
Quem realmente precisa ter a luz, a centelha divina oportunizada por meio dos bons exemplos, não se preocupando com as imposições que o mundo material há de nos oferecer, não apenas pelas leis que são respeitáveis, nós temos que cumpri-las, mas o convite a qual Mateus aqui nos convida, por meio dessa passagem de Jesus, são às vezes o quê? Divinas, universais, que transcendem o que é perecível, transitório, fugitivo em qualquer uma das muitas moradas da casa do Pai. Então, Jesus se sentou com quem precisasse ali estar ouvindo e buscasse se transformar por meio dos seus esforços individuais. Vamos fazer alguns conceitos para que estejamos mais embasados nessa passagem que vai ocorrer aqui nos próximos slides. Apóstolos, nós sabemos que é uma palavra derivada do grego que significa enviado. Jesus escolheu 12 apóstolos diretos e os enviou para diversos lugares para pregarem a chegada da Boa Nova. Chico Xavier, por meio do Espírito Emmanuel, convida-nos a entendermos quem foi esses 12 apóstolos e as suas ações pós-desencarne do mestre do Rabi da Galileia. Sim, Paulo e Estevão, Ave Cristo, há 2000 anos, 50 anos depois, obras que nós temos aqui na biblioteca. Nós temos também aqui para empréstimo. Então aí nós podemos ver os esforços empreendidos por esses seres já há milênios, para que um dia nós pudéssemos sermos pessoas melhores em avaliarmos o que realmente precisamos aprender e desenvolver. Discípulo, palavra derivada do latim que significa aluno. Jesus tinha na época aproximadamente 70 discípulos. Aqui o campo já é mais amplo. Aproveitando, aluno, discípulos, quando Divaldo Pereira Franco, por meio do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, nos traz a quadrilogia que com certeza também nós temos na biblioteca, os 4 livros intitulados Transição Planetária, onde Espírito Espiritual nos diz que de Alcione, além da constelação das Pleiades, irmãos maiores em evolução moral e intelectual, a convite do Cristo, reencarnar-se-iam no planeta Terra a partir da década de 70 como professores para nos ensinar, na condição de discípulos, quem sabe alunos, a sabermos como fazer a propulsão da evolução do nosso órgão moral e físico para o mundo de regeneração, que é o terceiro nível de grau evolutivo de qualquer uma das muitas moradas da casa do Pai. Então, o discípulo é o aluno, é o que tem que aprender. Mas pergunto ainda: somos discípulos, alunos em uma encarnação ou para a eternidade? O aprendizado é constante. Até mesmo o espírito que chega na perfeição relativa, porque é absoluta, jamais um ser, uma criatura pode chegar, não. A perfeição absoluta apenas é a fonte criadora de Deus, a unidade. Então, até esses que chegam nos patamares mais evoluídos têm sempre o que aprender por meio das criaturas que Deus cria em todo o universo, multiversos. E os fariseus, quem são? Classe religiosa dominante na época. Eram cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias. Práticas exteriores. Mas não seguiam os ensinamentos das leis de Moisés. Sobre as aparências ocultavam costumes dissolutos e muito orgulho. E por que questionaram o porquê que Jesus se sentava ali com aqueles que, ao avaliar do mundo das pessoas, não tinham moral para estar com um ser tão puro que foi Jesus. Jesus trouxe um ensinamento. E os publicanos eram assim chamados aqueles cavaleiros arrendatários das taxas públicas. Ainda hoje não existem profissionais que precisam cobrar os impostos por meio das funções públicas. E devemos generalizar algo em um mundo ainda em transição. Por isso que jamais devemos generalizar e sim avaliar o ser em seu íntimo, o que ele propõe ao meio. Classe muito odiada na época de Jesus. Eram homens incumbidos de cobrar impostos dos judeus para serem entregues
às autoridades romanas. Pergunta, será que todos faziam isso com prazer ou eles eram diretamente ou indiretamente obrigados a tanto? Será que eles tinham família que eles precisavam sustentar, como nós hoje ainda temos e tantas outras teremos por meio das sucessivas encarnações? Olha a amplitude que a codificação kardeciana vai nos dando por meio desses ensinamentos que na época que nós estávamos lá também, seja encarnados ou no mundo espiritual, não tínhamos a condição de compreensão mínima para que assim evitássemos erros clamorosos que tivéssemos que responder no futuro por meio destas reencarnações. Dá para compreender então porque foi questionado aonde Jesus estava sentado e com quem ele estava? Jesus sempre transcende em seus exemplos, não apenas no seu bem falar. Jesus, o mestre dos mestres, o médico das almas, durante sua passagem pela terra, não deixou um momento sequer de dar bons exemplos, bons conselhos, orientações e ajudar a todos o que o buscavam. Porque são as pessoas necessitadas de luz interior. Nós não buscamos as obras de Chico, não estou falando nem a codificação kardeciana, as obras complementares de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco, Haroldo Dutra Dias e tantos outros mais, porque não nos sentimos ainda consolidados em alicerces para que não utilizemos, mas façamos a nossa parte, cumprindo a nossa programação reencarnatória com exatidão sobre tudo que nós pedimos para passar. Normalmente nós buscamos, sim, por exemplo, as casas religiosas. Então é importante que tudo isso seja avaliado por nós, e como bem disse o irmão na pregação, não pode ficar apenas no campo teórico, tem que ser colocado em prática da porta para fora, porque o mundo espera algo a mais de nós, por nos intitularmos, ainda que não verbalizemos, esperemos cristãos, espíritas, seres minimamente despertos para sermos melhores e não mais precisarmos passar por experiências turbulentas, agudas, a qual nós estamos passando nesse momento no planeta Terra. Basta que divisemos o que acontece no mundo em suas diversas situações. Jesus sempre se mostrou pronto para auxiliar aqueles que o procuravam. E ainda assim está. Ele disse que estaria conosco até o final dos tempos. Ele disse que nós somos deuses, criaturas da frente criadora, como também ele é de Deus. E que nós podíamos fazer aquilo tudo que ele fez e muito mais. Apequenou-se para que nós nos engrandecêssemos por meio das sucessivas reencarnações, por meio da eternidade. Olha o que é ser um ser puro. Apagar-se para que o seu próximo engrandeça. É dando que se recebe, faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito por mesmo. O plantio e a colheita é obrigatória. Passagens essas que nós quantas vezes ouvimos, mas estamos buscando olhá-las, lapidá-las no nosso dia a dia, para que enfim coloquemos a cabeça no travesseiro todos os dias, os 7 dias da semana, com tranquilidade, do que o máximo que nós, ou o que nos competia fazer, nós fizemos, nós buscamos empreender em nossa vida, em prol do nosso meio, do nosso semelhante, desde o princípio inteligente, que está cheio no reino mineral, até os que passam nos reinos posteriores evolutivos, que é o vegetal, animal, e nós que estamos no reino hominal. Olha o investimento milenar. Ninguém pode aqui garantir que é originário de Gaia, no planeta Terra, porque estamos há milênio, desde o princípio inteligente no reino mineral, buscando a nossa evolução. Então precisamos sim nos esforçar para que tenhamos o mérito mínimo de reencarnarmos no próximo nível evolutivo da Terra, que é a regeneração. Como diz Emmanuel, como ele assim nos trouxe em aproximadamente 500 obras de Chico Xavier, desde o ano de 2000, que foi o ano que Chico disse que reencarnar-se-ia no planeta Terra, no Brasil, interior de São Paulo, e trabalharia no campo da educação. Chico desencarnou no ano de 2002, dos seus 92 anos de vida física, como o Divaldo querido de demonstrando que é ser cristão na prática, dando-nos realmente a transformação interior. Assim Jesus deixa claro nas passagens de Mateus que veio para atender, além dos portadores de doenças físicas, carne e osso, aqueles que precisavam do auxílio para as deformidades
enfermidades da alma, que é eterna. Nós somos espíritos eternos, provisoriamente estagiando em um corpo material, e ligado a esse corpo material, aquilo que nós chamamos de corpo semimaterial, ou perispírito, como o irmão aqui nos convidou ao estudo da codificação kardeciana. Esse perispírito nós levamos para o mundo espiritual e trazemos também para o orbe físico, onde quer que nós estejamos no universo, por meio da reencarnação. Então, são esses dois campos que sempre nós precisaremos estar trabalhando o físico e o espiritual, enquanto não atingimos a perfeição relativa, como os Cristos planetários, anjos, arcanjos, serafins, mestres ascensionados já o atingiram e auxiliam na cocriação que Deus nos convida nos orbes, do evoluir de todos que ali estejam, desde o princípio inteligente até nós que estamos, por exemplo, no reino nominal. Sendo assim, sempre se frutificou a socorrer aqueles que buscavam visão no equilíbrio do corpo e do espírito. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é brando e o meu fardo é leve. Queres evoluir? Pegue a sua cruz e siga-me. Nos exemplos que eu assim dei, nos aproximados 33 anos de vida, pensa que eu aqui tive em uma encarnação, neste orbe, nesse sistema solar, nesta galáxia, assim ele o fez, assim ele o diz atualmente, assim ele ainda o dirá no futuro, por meio das oportunidades reencarnatórias. Mais um ensinamento que Mateus consolidamos por meio do Novo Testamento, convidando-nos à reforma íntima. Distantes ainda da perfeição, com muitos defeitos e erros do passado, das reencarnações anteriores, mas também do presente, para serem corrigidos e reparados, podemos dizer que somos doentes de espírito. Eu não coloquei um ponto de interrogação, é uma pergunta, mas façamos-las em nossos espíritos eternos, em nossa experiência atual, no hoje, no agora, reencarnatório. Somos espíritos carentes de auxílio da espiritualidade e dos meios profissionais que o órgão nos proporciona? É a pergunta que eu quero que todos nós, sem exceção, encarnados, mas também os desencarnados, levemos para a nossa eternidade, porque isso auxiliar-nos-á e muito a buscarmos o abandonar do homem velho e a construção do homem novo por meio da reforma íntima. Mas poderemos curar as mazelas do espírito, porque o corpo é perecível, mas o espírito é eterno. A primeira atitude é combater em si mesmo, de modo decidido, o orgulho e o egoísmo que sustentamos em o Evangelho segundo o Espiritismo, a obra que nós estamos aqui trabalhando. Tantas passagens dos irmãos espirituais, por meio das instruções dos Espíritos, nos informa que é uma das maiores chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Não apenas no final do século XIX, quando essa obra foi publicada, não, mas também atualmente no século XXI, e ainda por meio de quantas décadas e séculos posteriores, isso há de estar conosco. Vamos trabalhar para que despendamos aos poucos, desentendemos de nosso espírito imortal e de nosso corpo sem material, que é o perispírito, essas mazelas que nós vimos carregando por meio das reencarnações anteriores. É um esforço diário. Aqueles que pensam ou agem de modo diferente que nós, rotulamos como inconveniente ou condenável, e assim olhamos para esses sem compaixão, julgando-os. Eles precisam de médico, mas também de nós. Quando estudamos a doutrina dos Espíritos, a codificação, nós aprendemos que todos nós aqui fomos criados em períodos diferentes. Se tem o princípio inteligente em reino mineral. Ninguém aqui, eu tenho certeza absoluta, ainda que eu esteja na erraticidade do mundo espiritual, nenhum de nós foi criado no mesmo dia, na mesma hora, em algum canto do universo, em princípio inteligente no reino mineral. Então, ou é importante até essa expansão de consciência para que não prejulguemos, para que compreendamos a evolução do nosso irmão ou irmã no campo moral, mas também no campo intelectual. Se eles ainda não possuem o despertarinho que nós estamos tendo a oportunidade de obter por meio da codificação kardeciana do Novo Testamento, proporcionemos, se assim for possível, ferramentas alicerces para que assim eles despertem.
E se não for diretamente que nós tenhamos essa oportunidade, o façamos por meio do quê? O que Jesus também nos convida? A oração, a vibração pelo orbe e pelos seres aqui em experiência evolutiva. Como é importante estudar, queridos irmãos e irmãs. Olha porque que a casa diariamente, semanalmente, oferta-nos a oportunidade de expandirmos a nossa consciência, porque isso nós levamos para a eternidade. E quanto mais despertos, mais abertos ao novo estivermos, mais agiremos em prol do meio. Jamais pensaremos tanto no eu individual, no singular e sim no próximo, no macro, na visão de que enquanto um ou mais estiver em sofrimento, eu não hei de estar feliz no hora que eu esteja experienciando, não, porque eu só hei de estar feliz se realmente cristão em espírito eu for, quando conseguir ter a certeza de que o máximo, para não dizer isso, a integralidade dos seres em experiência em um órgão, por exemplo aqui na Terra, estejam com as suas oportunidades mínimas e dignas de evolução. É o objetivo, é a reforma íntima. É o que? A porta estreita que o Cristo nos convida. Chico Xavier nos convidou e nosso querido Divaldo Pereira Franco, até o início desse mês de maio, nos convidou. Mês esse ano, Paulo ele fez aniversário e menos de 2 semanas depois voltou para a pátria espiritual, festa no mundo espiritual, porque ele cumpriu com a sua programação reencarnatória e convida-nos para que cumpramos também com a nossa, expressões em seus discursos, em suas palavras e atos acima de tudo. O egoísmo, talvez as piores das doenças da alma, faz com que acreditemos que sejamos dependentes dos bens materiais, que são transitórios, não levamos para o mundo espiritual. E de modo desenfreado, julgando que é preciso ter riquezas, posses, propriedades, títulos terrestres, etc. Para sermos felizes e, o que é ainda pior, repartir pouco ou nada com o nosso próximo. Aqui cabe uma lei. Certo? Cabe uma lei. Não é proibido que almejemos ser ricos milionários. Por que não? O dinheiro não é útil para o meio, para o universo que nos rodeia por encarnados, chamado planeta Terra, essência Gaia. Quem muito pode fazer e muito pode satisfazer em seu espírito imortal que está ajudando, não querendo que o mundo assim o retribua com elogios, não, mas satisfazendo a sua alma de que eu ou vocês, nós estamos aliviando sofrimentos reencarnatórios dos que precisam pagar por meio dessas mazdelas reencarnatórias. Agora o que nós temos que saber é, como convida aqui o texto, o que nós estamos utilizando com o que nós ganhamos. Se nós temos a certeza absoluta que absolutamente nada de material há de levar o espírito para o mundo espiritual, ainda que digamos que estamos proporcionando um bem-estar para os que vêm atrás, os nossos descendentes, filhos, netos, enfim. Então, não nos esqueçamos, não enganaremos a nossa consciência ao voltarmos para o mundo espiritual. Recebamos, acolhemos e desenvolvamos a proposta do Fraternidade e Amor aqui na cidade de Barueri, em nos vincularmos não só no estudo, mas no campo de trabalho, ao campo do bem servir, porque sempre estaremos nos lembrando desses seres estelares que aqui passaram no nosso orbe, convidando-nos a sermos essas pessoas melhores e trabalharmos todas essas aptidões que nós precisamos ainda ou adquirir ou potencializá-las. Se almejamos a cura efetiva do próprio Espírito imortal, precisamos estar atentos às sábias lições do Mestre Jesus e segui-las. É o que nós estamos aqui nesse bate-papo fraterno, com a ajuda das intuições dos amigos espirituais, convidando-nos a essa reforma íntima. Pois somente assim poderíamos alcançar a saúde espiritual plena, visando colher na vida futura reencarnações futuras, todas as recompensas prometidas por Jesus. O plantio é livre, a colheita é obrigatória. Quantas vezes nós nos esforçamos muito, mas nos questionamos, será que eu mesmo, além de receber isso, na atual encarnação ou no futuro? Basta que nós façamos e empreendamos o seguinte pensamento: nós não estamos correndo por meio de dificuldades, o que nós estamos vivenciando no dia a dia. Se o que é ruim nós somos obrigados a comer, quiçá o que é bom, ainda que não divisemos a priori na nossa atual encarnação, neste momento, por exemplo, que nós estamos aqui nessa operação de evolução reencarnatória.
que esses questionamentos são naturais. Não é que esteja errado, não. Mas vamos sempre questionar os nossos pensamentos. Tomemos cuidado com que nós estejamos ouvindo, assistindo e reverberando para o meio. Porque respondemos ceitinho por ceitinho de cada uma de nossas vivências. É aquele vídeo de nossa vida, de nossa última encarnação, que dizem os irmãos espirituais que nós temos acesso no mundo espiritual. Então, em qual porcentagem, menor, mediana, maior, nós queremos partir num momento aprazível de Deus? Vamos pensar nisso e vamos ver o que nós possamos fazer para nos melhorar? Pois somente assim poderemos alcançar essa saúde espiritual plena. Não tenhamos dúvida disso, porque é um esforço diário e não é fácil, irmãos e irmãs. Como não é? As tentações do mundo convidam-nos a sermos pessoas, vamos dizer assim, entre aspas, normais, terceirizando para os poderes executivo, legislativo e judiciário, ou para as esferas federal, municipal ou estadual, aquilo que compete a elas. Que eles façam uma parte deles, mas façamos nós a nossa parte. Nós façamos a nossa parte, porque não vamos dar a satisfação dos atos deles, e sim dos nossos bons atos, maus atos, ou da ausência dos bons atos, por inércia ou por postergar, porque também dizem os irmãos espirituais que não basta que não façamos o mal, é imprescindível que façamos o bem. Não fazer o bem, por inércia, outras nas situações similares, faz com que estejamos pendentes para com a lei de Deus, a lei divina. Os medicamentos estão disponíveis, como estão. Para isso basta querer ser curado. Convite diário. Vamos trazer aqui também, para enriquecer ainda mais esse tema, essa frase como nós a conhecemos do Novo Testamento do Cristo, por que não trazer uma questão e uma respectiva resposta dos Espíritos da obra da codificação kardeciana que o irmão aqui convidou-nos para que estudemos aqui na casa nos demais dias da semana. A primeira, o Livro dos Espíritos, com as suas aproximadas 1018 ou 1019 perguntas e respostas, a depender do tradutor, mas se estendem às subperguntas e subrespostas. Então não é apenas isso. Tem mais de 1018 perguntas e respostas no livro 19. Vamos trazer aqui a 8, 6 e 13. Vamos pensar no que Kardec questiona, falando do Espírito da Verdade, Espíritos de Luz, que há pedido no Cristo, voltarem a anunciar no final do século XIX, consolidarem, materializarem a terceira revelação, o Consolador prometido. Assim, pergunta o irmão Allan Kardec: todos os homens são iguais perante Deus? Respondem os Espíritos: sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez as suas leis para todos indistintamente. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos, e com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Em O Livro dos Espíritos, muitas vezes Kardec também traz uma norma, ou seja, um entendimento sobre a resposta de um ou mais irmãos espirituais a empreendida por meio de um de seus questionamentos. Assim, ele traz uma nota sobre essa resposta, dizendo o quê? Todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais. Todos nascem com a mesma fragilidade, estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus não concedeu, portanto, superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais diante dele. Foi importante ou não citar para os que ainda não tinham essa informação básica dos ensinamentos da codificação kardeciana, que não somos criados espíritos, não. Somos criados princípios inteligentes, simples e ignorantes, que necessariamente em qualquer canto do universo, em um orbe, precisamos primeiro estagiar no reino mineral, para que depois, aos seus voos maiores em outros reinos, vegetal, animal, enfim, cheguemos ao reino hominal. Então, consolidamos ou não essa resposta dos Espíritos e essa nota do irmão Allan Kardec, por meio de todo o compêndio do Novo Testamento e também da codificação kardeciana, não tenhamos dúvida. E vamos trazer também Chico Xavier aqui, para ainda mais engrandecer a nossa temática, do capítulo 24, itens 11 e 12, por que não trazer então o irmão espiritual Nélio Lúcio, onde, em uma das obras, convido-os também para que leiam e estudam, de Chico Xavier,
intitulado Jesus no Lar, ele vem nos fazer, no capítulo 17, o convite à exaltação da cortesia. O que diz então Néio Lúcio nesse capítulo? Vem dizer ele que bem-aventurados são aqueles que sabem tratar o rico, o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mau, com espírito de serviço e entendimento, dando a cada um de conformidade com os seus méritos e necessidades, e deixando sinais de melhoria, de elevação, bem-estar e contentamento por onde cruzo. Pergunto, no segundo slide, a qual nós trouxemos a primeira passagem de Mateus, está em consonância essa afirmação de Néio Lúcio com a resposta do Cristo, dizendo que os sãos não precisavam de remédio, e que todos que estavam sentados ali ao seu redor, e muitos, tenhamos a certeza disso, eram os que precisavam ouvir, independentemente de suas funções, como cobradores de impostos ou não, como algozes ou não, daquele momento reencarnatório, que assim estagiariam, estavam ali desenvolvendo o seu caminhar evolutivo. Néio Lúcio, olha a importância de estudarmos os aproximados 500 livros de Francisco Cândido Xavier e de toda a cultura espiritual que com ele trabalhou por meio de 92 anos de vida física. Então fique essa nossa gratidão também a esse querido irmão espiritual Néio Lúcio. Por que não trazer também Adolfo Bezerra Menezes Cavalcante, que desde o mês de abril do ano de 1900, em voltando para o mundo espiritual, auxilia-nos com seus mais de milhares de médicos, aonde a necessidade faça-se necessário, sendo-os invocado ou não, porque não precisa invocar para que eles ajam. Eles estão em patamares evolutivos maiores intelectual e moral. Então, no dia que nós assim também tivermos, assim agiremos também como esse querido irmão a qual nós conhecemos como o médico dos pobres. Então, assim, ele vai também nos dizer e engrandecermos solidários. Nós seremos unidos, mas separados uns dos outros, nós seremos o quê? Apenas pontos de vista. Juntos nós alcançaremos a realização de nossos propósitos, sempre colocando os verbos no plural, sempre pensando em todos os seres, a qual a fonte criadora Deus criou, porque Deus ama a todos, até mesmo aquele que errou muito, porque esse que errou muito, Deus sabe que por meio dos milênios consertar-se-á, por meio das provas e expiações que ele terá que passar e que nós podemos evitar em nossas vidas, desde que esforcemos, abramos a nossa mente para o novo e tenhamos a certeza que nada há de cair do céu, nada há de ser fácil, mas que o resultado dos nossos esforços individuais e diários concretizar-se-ão por meio dos milênios e mais leve, mais pleno, nossa alma imortal há de estar na satisfação do bem agir, do dever cumprido de sermos realmente na prática cristãos e espíritas por meio de tantos exemplos que nós recebemos. Agradecemos também ao nosso querido irmão Giovanni de Pietro de Bernardone, a qual nos sermos e nós o conhecemos pelo nome de Francisco de Assis, e seu nome é qual está gravado no nosso íntimo por tudo que ele fez, pelo cristão que ele foi, pela estrada de Damasco, que um dia também, como Saulo, transformando-se em Paulo, pôde divisar do cristianismo redimido em um momento de sua encarnação no século XI. Então, assim, Francisco de Assis convida-nos para que sejamos um instrumento da paz do mundo de todos os seres aqui em experiência evolutiva, para que mais pessoas tenham a oportunidade de aliviarem os seus sofrimentos e não tanto precisem de médicos, sejam espirituais ou materiais, e garanta-se em seus pensamentos, atos e ações, e assim acenda em sua caminhada evolutiva rumo ao universo, rumo a todos esses orbes mais evoluídos, a qual nós, inclusive, na codificação catequética, tivemos a oportunidade de estudar e divisar. Convido-os para que leiam, estudem as edições da Revista Espírita trazida por Allan Kardec e os demais médios, desde 1858 a 1869, 12 edições, 12 anos ininterruptos. Já no primeiro ano, Kardec questiona um Mozart, Zoroastro, que aqui estiveram encarnados, mas aqui originários não são. São da onde? De Júpiter. Dizem os irmãos espirituais que depois do Sol do nosso sistema solar é o planeta mais evoluído. E aqui, a convite do Cristo, encarnaram-se, fizeram a sua parte e retornaram à sua pátria e continuam evoluindo, que assim o façamos, ascendendo para o universo, conquistando realmente a paz de espírito e
o desenvolvimento desse item 11 e 12, dessas comunicações desse capítulo 24. Por que não fechar a nossa temática com esses queridos irmãos, onde praticamente já citamos todos, a maioria de nós, ou conhecemos Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, Emmanuel, Bento Chico Xavier, Jesus Cristo no centro de pé, Maria Rosa Mística de Nazaré, professor Hipólito Leon Denizar Rivari, nosso querido Allan Kardec, codificador da doutrina dos Espíritos, da terceira revelação do Consolador prometido no centro Chico Xavier, o apóstolo Xavier, nas palavras de Divaldo Pereira Franco, naquela imagem que tanto nós já conhecemos, e eles e tantos mais seres universais convidam-nos para que conquistemos e aprimoremos o conhecimento. Disse o Cristo há 2000 anos atrás: amai-vos, eis o primeiro mandamento, mas instruir-vos, eis o segundo. É um conectivo. Sem essa outra situação, ficaremos pendentes. Então, olha o conectivo. São essas duas situações que precisamos desenvolver. Amar e estudar, para que sejamos, nós sermos aonde quer que estejamos alocados, reencarnatoriamente falando, em algum orbe do universo. Mas também convidamos ao autoconhecimento. Se eu não reconheço e não assumo os erros que eu já tenho a oportunidade de saber do pretérito das reencarnações anteriores, como eu hei de melhorar? Como eu hei de trabalhá-los para que no futuro, em reencarnações posteriores, eu não mais tenha que decidir trabalhá-los e assim cumprir o que me cabe no hoje, no agora, e assim ser um ser integral. Autoconhecimento. Conheça a ti mesmo. É a busca da reforma íntima e do abandonar do homem velho. E a prática do bem, a caridade e a fraternidade que faz com que tenha sentido o Novo Testamento do Cristo. Que tenha sentido a codificação kardeciana, que tenha sentido também essas obras complementares, a qual os irmãos fizeram de corpo e de alma para nós. Porque eles tinham certeza absoluta de que um dia seríamos Cristos planetários. O que quer dizer isso? O que significa? Co-criadores. A pedido do Pai Maior, cuidaríamos da constituição de um homem como assim o fez Cristo, aninhos atrás antes de sua encarnação, e da evolução dos seres que ali precisariam estagiar, desde o reino mineral até nós que estamos no reino nominal. Então é esse o convite, queridos irmãos, eu hoje agradecendo a presença de todos os encarnados e desencarnados que aqui estão presentes, que busquemos essa reforma íntima, interiorizando esse capítulo 24, itens 11 e 12, e que sejamos como Jesus, os médicos de almas a todos que sofrem e precisem de nós. Olha a importância da prevenção dos recados das casas espíritas. Olha as ferramentas que a casa oferece a cada um de nós para que façamos, empreendamos a caridade, visita aos lares de idosos, cestas básicas e tantas coisas. Mas por isso que eu disse, queridos irmãos e irmãs, levemos isso para a nossa alma. Jamais iremos enganar a nossa consciência daqui para a eternidade, principalmente quando retornamos para o mundo espiritual e dizemos: o que eu fiz do meu último corpo físico tão imprescindível, já que 8 bilhões e pouco estão encarnados, mas existem de seus espíritos o dobro buscando reencarnar na Terra para dar sequência em suas caminhadas evolutivas. Então pensemos na importância, nesse momento ímpar que vivemos da humanidade, e não desperdicemos. E assim, diremos para nós mesmos: estou me esforçando e hei de me esforçar a cada dia que passa, com tudo que o fraternidade e amor aqui na cidade de Barueri pode me ofertar diariamente. Que assim seja, graças a Deus, e um ótimo atendimento nos faça nos tratamentos espirituais, e desejo revermos uma próxima oportunidade, e que mais fortalecidos estejamos na certeza de que cada um de nós seremos os ativos, os agentes transformadores do universo que nos circunda para atuação e evolução. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado. Então convido também os irmãos e irmãs que sintam-se à vontade a fecharem os seus olhos, para que vivemos por meio de tudo que nós já vamos sim com a intuição dos amigos espirituais aqui presentes, também ao nosso órgão, enviando cores energéticas, transmutadoras e também reconfortantes a todos os momentos e lugares que estejam passando situações agudas, como guerras, corrupção, nas instituições, casas de correção, presídio, orfanatos,
nas ruas, quantos irmãos não têm um travesseiro, uma cama, para colocar a sua cabeça, o seu corpo, repousar assim, recompor as suas energias, para dar sequência na sua caminhada evolutiva. Então vibremos para esses queridos irmãos e irmãs que, como eu disse, todos sem exceção, seremos Cristos planetários um dia no reino dos milênios experimentais. Mas também direcionemos, por que não, os nossos pensamentos aos nossos lares, ali onde estão os nossos familiares, os nossos queridos animais que nós amamos, o reino animal, por que não dizer também os princípios inteligentes do reino vegetal, as nossas plantas e flores que também buscam as suas respectivas evoluções, como nós um dia também buscamos, estagiando nesse grau evolutivo de reino. Então que recebam essas energias, que desenvolvamos a paciência, a benevolência, a resignação e compreendamos que quanto mais nós fizermos em prol do próximo, mais reverbenciar a nosso favor, porque estaremos sendo cristãos e espíritas na prática. E é com essas energias positivas que vamos dando por encerrar essa primeira atividade e passando agora para os passes. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos o Bruno que doou do seu tempo aí para poder nos trazer mais um pouco de conhecimento. Os sãos não precisam de médico, certo? Então, se todos nós estamos aqui, porque nós todos precisamos do médico Jesus. Precisamos que o tratamento seja efetivo para todos nós. Para que esse tratamento tenha a sua efetividade, que nós possamos ficar em prece, tranquilos, pensamento elevado, não é pensar no mercado que tem que fazer, na feira, na festa que a gente vai agora, tratamento, tá? Vamos fechar ali com a cereja do bolo no passe, mais pensamento lá em cima, tá bom? Daqui a pouco a gente chama vocês aí.